Polícia Federal deflagra a Operação Guardiões da Infância em todos os estados do país para cumprir mandados de prisão de condenados por abuso sexual infantil. Polícias Rodoviária Federal e Militar fazem apreensão milionária de maconha e crack em São João Batista, na Grande Florianópolis. Federação das Indústrias do Estado promove fórum sobre os desafios do setor em Santa Catarina, com presença de especialistas internacionais. Veja também, no esporte, destaque para os catarinenses que vão representar o país no Mundial de Tecbol. E ainda, Serra Catarinense em festa, Lages completa 256 anos de história. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a Operação Guardiões da Infância, deflagrada pela Polícia Federal em todo o país. O foco foi no cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça contra condenados por crimes de abuso sexual infantil no Brasil inteiro. Uma pessoa foi presa aqui em Santa Catarina. A operação cumpriu 54 mandados de prisão expedidos pela Justiça nos 26 estados do país e também no Distrito Federal. Foi o resultado de um trabalho que começou em agosto com o cumprimento de mandados contra condenados que já constavam no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, mas que seguiam em liberdade. São criminosos que já foram processados criminalmente e condenados. Com isso, a Polícia Federal tem desenvolvido vários trabalhos, várias ferramentas para atuar na área de inteligência e identificar e cruzar informações e possibilitar a captura desses elementos, desses indivíduos condenados. Um dos mandados de prisão foi cumprido em Santa Catarina nesta terça-feira. O alvo foi um homem de 81 anos de idade, condenado a 21 anos de prisão por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o complexo penitenciário da Agronômica, aqui em Florianópolis, e está à disposição da Justiça. A Polícia Federal não divulgou detalhes do crime que ele cometeu. Os demais alvos das ordens judiciais cumpridas na operação têm idades que variam de 24 a 97 anos. Para a Polícia Federal, isso comprova que, atualmente, quem comete esse tipo de crime não pertence a um perfil definido. A idade variou de 20 e poucos anos, 24, a 97. Né? Isso reforça, o Dr. Mazotti estava falando, sobre o perfil que, na verdade, não existe. Né? A gente destaca muito isso nas ações, porque há uma mentalidade ainda de que tem perfil, mulher não é abusadora, né, sexual, o abusador sexual não está dentro da família, ele vai abordar a vítima de inopino na rua. Isso às vezes acontece também, mas nessa seara dos crimes sexuais em relação às crianças, tudo pode acontecer. E, infelizmente, o que a gente vê é que o abuso está dentro de casa. Além do cumprimento das ordens judiciais, a Polícia Federal tem atuado também na identificação das vítimas dos abusos sexuais cometidos. A ação pretende resgatar as vítimas e prender os agressores e tem apresentado resultados significativos. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 286 presos e 169 vítimas, crianças resgatadas. Outra operação da Polícia Federal, a Pavo Real, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina, além do Distrito Federal. 16 carros e 66 imóveis foram sequestrados por ordem da Justiça de Porto Velho, em Rondônia. Foi a terceira fase da operação que investiga um grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas. Hoje teve apreensão milionária de entorpecentes em São João Batista, na Grande Florianópolis. A ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal e Militar tirou de circulação mais de R$1,5 milhão em drogas. A apreensão ocorreu na manhã desta terça-feira. Após uma denúncia de um possível roubo de um furgão, os policiais rodoviários federais seguiram para São João Batista, cidade a 80 quilômetros de Florianópolis. Com o apoio da Polícia Militar, os agentes localizaram um veículo com as mesmas características, mas sem registro criminal. Após uma rápida vistoria, os policiais encontraram 700 quilos de maconha e 6,5 quilos de crack.
O motorista de 32 anos de idade, preso em flagrante por tráfico de drogas, confessou para os policiais que levaria os entorpecentes para Florianópolis e que receberia R$5 mil pela viagem. Ele foi levado para a delegacia de polícia de Brusque. Teve também a apreensão de maconha e skunk em Chapecó, em ação conjunta entre as polícias rodoviária federal e civil, e ainda uma apreensão de dólares com um casal de catarinenses que não soube explicar a origem do dinheiro. Confira. Na BR-282, em Chapecó, uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e civis apreendeu 70 quilos de maconha e 14,5 quilos de skunk, droga conhecida como super maconha. Os entorpecentes estavam em um carro com placas de Chapecó abordado na rodovia. O motorista, de 41 anos, tentou fugir para uma área rural em alta velocidade e depois tentou fugir a pé, mas foi preso. As drogas estavam no banco traseiro e no porta-malas do carro. O preso confessou que pegou a droga em Cascavel, no Paraná, e que entregaria o entorpecente em Chapecó. 2 catarinenses, um homem de 46 anos e uma mulher de 40, ambos de Criciúma, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-290, em Pantano Grande, na área central do Rio Grande do Sul, com $100 mil. Os dois estavam em um carro que seguia na direção de Porto Alegre. Os 2 ocupantes disseram que vinham de Santana do Livramento, mas não souberam explicar os motivos da viagem. Após uma revista, os policiais encontraram o dinheiro escondido junto ao corpo da mulher com cintas corporais. Os 2 não comprovaram a origem do dinheiro e foram presos em flagrante por crime financeiro. Vai ser inaugurada daqui a pouco a nova unidade de terapia intensiva do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. Quem está lá ao vivo e tem as informações aqui no Band Cidade é o repórter Ronaldo Penido. Tudo bem, Ronaldo? Uma boa noite para você. Ronaldo não está ouvindo a gente agora? Não está ouvindo a gente? Daqui a pouquinho volta o Ronaldo, então. Vamos seguir em frente aqui com o Band Cidade. Olha, logo mais tem o Jornal da Band. Você sabe agora os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques de hoje. A repercussão da morte do cantor e compositor Erasmo Carlos. O Jornal da Band mostra homenagens e a trajetória desse artista. Há 2 dias da estreia, Tite mantém os treinos fechados, mas Vinícius Júnior deve estar entre os titulares. Uma das maiores zebras de todos os tempos na história das Copas. A Arábia Saudita vence a Argentina de Messi de virada por 2-1. A surpresa foi tão grande que o rei Salman decretou feriado nacional para os sauditas. Isso e muito mais daqui a pouco, 7h20, a gente te espera. Muito bem, de volta com o Band Cidade. A Federação das Indústrias do Estado promove a 2ª edição do Fórum Radar Fiesc. O evento discute os desafios da indústria catarinense com a presença de especialistas internacionais. O fórum reúne lideranças da indústria para debater as propostas para alavancar o setor em Santa Catarina. São 7 painéis de discussões e 24 palestrantes. O Radar Fiesc também vai tratar dos desafios provocados pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, problemas que afetam diretamente a relação comercial da indústria catarinense com outros países. O mundo passou por transformações muito profundas com a pandemia e também com a guerra da Ucrânia. Isso tem feito modificações em toda a corrente de comércio internacional, na questão de fornecimento de insumos, e certamente que essa discussão ela tem que ser trazida para a economia catarinense, já que somos um estado que tem uma indústria muito pujante e muito interligado com o comércio internacional. Certamente os impactos que serão causados pela pandemia e pela guerra da Ucrânia na Europa e nos Estados Unidos, que aliás são grandes clientes dos produtos catarinenses, vão impactar na nossa indústria. Então, atualizar a nossa industrial dessas transformações que estão sendo feitas na Europa e nos Estados Unidos, é extremamente importante para compartilhar com o industrial. O evento reúne cerca de 300 lideranças da indústria em Santa Catarina. Durante os 2 dias de fórum, serão debatidas as tendências de mercado, a transição energética, a questão geopolítica e outros desafios para que a indústria catarinense possa continuar crescendo. O evento também debate estratégias para a reinvenção da indústria, a logística nas cadeias globais e a descarbonização. A edição deste ano traz ainda uma novidade, que é a participação de especialistas internacionais. São 7 painéis, 24 especialistas participando desses painéis ao todo. Nós iniciaremos com a visão da industrialização no mundo, cases importantes de retomada da indústria na União Europeia,
nos Estados Unidos, trazendo seus principais elementos, suas principais agendas. E encerramos, obviamente, com alguns pressupostos, algumas discussões que já estão na pauta para a retomada da indústria no Brasil. Nomes importantes da indústria catarinense participam do fórum. São cases de sucesso que compartilham experiências com os participantes. Vamos apresentar o case da nossa empresa, a nossa história, mostrando para toda a comunidade de Santa Catarina que é possível você ter boas práticas comerciais e conquistar o mercado internacional. Somos uma empresa que nasceu no ano de 1990 com apenas um funcionário e hoje nós nos consolidamos como uma das maiores exportadoras do segmento de móveis de madeira maciça de pinos do Brasil. O Radar Fiesc se consolida como um grande evento do setor, que discute, acima de tudo, o futuro da indústria e as oportunidades de negócios para Santa Catarina. O Censo 2022 está em fase final aqui em Santa Catarina. Nesta terça-feira foi feita aqui em Florianópolis a segunda reunião para o acompanhamento das atividades na cidade. Mais de 160 mil casas já foram visitadas pelos recenseadores só em Florianópolis. A previsão é que os resultados do Censo 2022 sejam divulgados no final de dezembro. Para que as datas sejam cumpridas, uma série de estratégias ainda devem ser adotadas em Florianópolis, que continua apresentando desafios. Até o momento, cerca de 80% dos domicílios da cidade já foram visitados. Deste número, 60% apresentaram respostas, ou seja, ainda há quase metade das casas para serem visitadas ou revisitadas. Os índices de recusa também preocupam o IBGE. Cerca de 3,6% dos entrevistados se recusaram a responder o censo, enquanto o índice médio do estado não passa de 1,6%. E a gente tem situações bastante diferentes, né, nessa área. Né? A capital tem uma situação bastante específica, temos 8 postos de coleta aqui, então uma população muito maior do que nos outros municípios, que a gente tem apenas um posto, e a coleta anda de forma diferente. Né? Então aqui a gente tem alguns desafios que não se encontram, por exemplo, em Antônio Carlos ou em Governador Celso Ramos. Esta segunda reunião faz o balanço dos números gerais de Florianópolis e continua o trabalho da cidade em conquistar apoio da comunidade, para que as atividades do Censo 2022 se tornem ainda mais viáveis. A gente está trabalhando muito com a divulgação, panfletagem nas escolas, panfletagem nos terminais de ônibus, campanha com carros de som em alguns municípios. O IBGE adotou novas medidas para garantir recenseadores ativos, o que foi uma dificuldade no início das atividades. Só em Florianópolis, há 8 pontos de coleta que prestam assistência aos recenseadores. Estes locais passarão a receber profissionais de outros municípios onde o censo foi concluído. Por isso, vamos mais uma vez pedir para toda a população que responda presencial ou não, mas que dê a sua resposta, porque só assim nós teremos realmente um país com dados e com história para que a gente possa planejar. Agora uma boa notícia para quem usa o transporte coletivo na capital do estado. Nos próximos 2 meses, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, passageiros que utilizarem os ônibus no fim de semana não vão pagar tarifa. De acordo com o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, a ideia é estimular o uso mais intenso do transporte coletivo durante esses 2 meses de alta temporada, quando a população da capital e o número de veículos em circulação mais que dobram. Segundo a prefeitura, cada ônibus que circula com capacidade total significa 40 veículos a menos na rua. O quadro de horários nos finais de semana deve ser reforçado em caso de aumento da demanda. A medida faz parte de um pacote de ações de mobilidade na temporada de verão, que deve ser anunciado pela Prefeitura até o final de novembro. A frente fria se afasta de Santa Catarina e dá lugar a uma área de alta pressão que passa a predominar no sul do país. Detalhes para amanhã na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter mais nebulosidade pela manhã e sol no decorrer do dia para o oeste e o meio-oeste. Nas demais regiões, chuva com melhora no tempo ao longo do dia, exceto para o Planalto Norte e o litoral norte do estado.
Nessas duas áreas, a chuva permanece durante todo o dia. O calor vai dar uma trégua com diminuição das temperaturas em relação aos dias anteriores. Em Florianópolis, mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Blumenau, variação entre 16 e 28. Em Canoinhas, mínima de 12, máxima de 27. E em Lages, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Para 7 horas e 6 minutos, passadinha para conferir o que é destaque no portal tvbv.com.br. Olha só, aqui o principal destaque: Florianópolis vai devolver a passagem de ônibus para estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem também aqui, ó, a ação conjunta da PRF-PM intercepta carregamento milionário de drogas. Tem também, ó, a ação conjunta da polícia apreende drogas e prende 4 pessoas em Santa Catarina. E tem também o destaque, claro, para o luto na música e na cultura de todo o país, com a morte do cantor e compositor Erasmo Carlos aos 81 anos de idade. O tremendão deixou a música brasileira e a cultura brasileira de luto. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado com o tvbv.com.br. Vamos em frente agora para falar de saúde aqui no Band Cidade. Olha só, vai ser inaugurada daqui a pouco a nova unidade de terapia intensiva do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital do estado. E quem está lá, então, e tem as informações ao vivo, agora com o contato restabelecido, é o Ronaldo Penido. Tudo bem, Ronaldo? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. O Hospital Infantil Joana de Guzmão inaugura nesta noite a nova unidade de terapia intensiva, a UTI 2, a UTI Dr. Carlos Dornelles Schuller. São 10 leitos divididos em 4 quartos. Nós vamos conversar agora com o diretor do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que vai falar sobre esta inauguração, o Maxiliano de Oliveira. Max, conta pra gente sobre esta inauguração, a importância desta nova UTI para atender as crianças aqui da Grande Florianópolis. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos espectadores. Bom, essa unidade ela surgiu no mês de julho, Ronaldo, numa situação muito crítica e delicada que o Hospital Infantil vinha passando, que a gente considerou como uma pandemia pediátrica. Um movimento de atendimento da emergência sufocante, onde os pacientes cada vez mais estavam agravados. Fizemos uma operação em massa com a Secretaria de Saúde do Estado e a gente conseguiu abrir essa unidade para poder contemplar os 10 leitos para fazer atendimento. Porém, depois daquela fase aguda em que passamos, nós precisamos adequar o espaço. E aí, em parceria com a família Queires e com a Avos, com a dona Maria Gertrudes, a gente conseguiu fazer essa adequação, adaptação, essa humanização nesse espaço, onde a gente consegue atender hoje 10 pacientes de terapia intensiva, o que já solucionou e o que vem sendo uma chave importante para a solução de saúde pública do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Certo. Agora, quais são as principais especialidades que vocês atendem aqui nesta nova UTI? Bom, na UTI a gente tem o plantão dos médicos intensivistas, 24 horas, e todas as especialidades do hospital vindo aqui dar atendimento para os pacientes conforme a necessidade e solicitação do médico intensivista. Certo. Agora você falou, agora há pouco, a respeito aí da emergência, da situação de calamidade que ficou, né, no mês de julho, devido principalmente aí a um grande número de doenças respiratórias, de crianças com problemas respiratórios. Nós hoje ainda estamos vivendo esta emergência aqui em Florianópolis? Então, Ronaldo, a bem da verdade, após a pandemia, houve um movimento de saúde pública pediátrico, principalmente em meados desse ano, onde a gente teve, sim, uma superlotação do hospital. A média de ocupação do hospital era de 76% histórico e de UTI em torno de 85%, 86%. E hoje nós estamos já estivemos com 99% de taxa de ocupação de UTI e com 90%, 92% de taxa de ocupação do hospital. Hoje, agora, nós estamos com 92% de taxa de ocupação hospitalar. A UTI está um pouco mais, está mais tranquila, com um percentual um pouco mais baixo, mas o movimento ele continua intenso. Tá certo, então. Obrigado, diretor. Então é isso, Rodrigo Cardoso. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Florianópolis é o Brasil no Mundial de Tecbol. A dupla Matheus e Rodrigo está na Alemanha para brigar pelo título da modalidade. A reportagem é de Tatiane Borges. Matheus Ferraz e Rodrigo Medeiros são a melhor dupla brasileira masculina de tecbol. Já conquistaram alguns títulos e o mais recente foi em outubro. Conseguiram a qualificação para disputar o Mundial da modalidade
entre os dias 23 e 27 de novembro. A competição com maior nível assim dos atletas. A gente se preparou bastante para essa etapa. Ano passado tiveram 4 etapas que deram vaga para o Mundial. E esse ano foi só uma etapa. Então era aquela, né? Ou tu é campeão e leva, ou tu fica em segundo e já não vai. Foi o nível mais alto já visto aqui no Brasil. E a gente se preparou o ano inteiro para aquele momento. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Chegamos lá e representamos nossa Floripa. Agora, Matheus e Rodrigo se preparam para disputar o Tech Ball World Championships. Eles vão ser a única dupla brasileira masculina representando o Brasil no Mundial. Por isso, a expectativa tá grande. Se preparando bem, né? Nosso psicológico ali também tá bem bom. Exatamente. Estamos calma, a gente sabe que evoluiu bastante, estamos afiados para esse campeonato. Mas essa não é a primeira vez que os manezinhos da ilha participam do Mundial. Vamos esperar um caneco, então? Se Deus quiser, hein? Estamos contando com isso. Tô aqui, ó, já, ó. Focados, os dois estão sempre assim, juntos, treinando. Vivem em sintonia e, inclusive, no penteado. O Brasil tem que ser... Tem que ser ousado, que o brasileiro é diferente, né? É isso. Chegar de Juju, né? Boa sorte para a dupla. Hoje é dia 22 de novembro e é dia do músico. Um dos destaques catarinenses é a Camerata Florianópolis, que prepara já os próximos espetáculos. E quem conta pra gente é a repórter Júlia Matos. Vou começar dando meus parabéns para todos os músicos catarinenses, aproveitando o Dia do Músico, né? E olha só quem é que está aqui comigo, toda parte, né, da equipe da Camerata que já está se preparando para os próximos espetáculos que vão acontecer agora no dia 24, quinta-feira, logo depois do primeiro jogo do Brasil na Copa e na sexta-feira com o espetáculo Mulheres, com o espetáculo Elas, né? Aqui eu vou puxar um pouquinho a Iva Giraca para falar para mim sobre as expectativas dos próximos espetáculos. Pode ser, Iva? Como que tá a preparação de vocês, então, principalmente para esse Elas? Vai reunir várias mulheres catarinenses, né? Como é que vai ser? Exato. Para a gente da Camerata é uma grande honra poder ter essas mulheres compositoras maravilhosas, com as suas sutilezas e detalhes tão lindos, né? Com os arranjos do Zago. Todas elas têm a sua feminilidade diferente, né? E todas elas trazem o seu eu diferente, aquela sua pitadinha, né? Que cada mulher sabe que tem. E todas as composições são lindas, todas elas trazem alguma coisa bonita para a pessoa pensar e para a pessoa sentir muito, né? É um momento muito especial para a Camerata fazer parte desse espetáculo, né? Parabéns a todos os músicos aqui do estado e de todo o país. E a Serra Catarinense e o estado como um todo estão em festa. É que a cidade de Lages está de aniversário hoje. Teve corte de bolo, festa na Praça Central e muitas outras atividades ao longo do dia. São 256 anos de uma belíssima história. Lages tem mais de 157 mil habitantes. É a maior cidade da Serra Catarinense. É também a maior cidade em extensão territorial de todo o estado. Assentamento fundado no século XVIII pelo bandeirante português Correia Pinto, como estalagem dos tropeiros na rota entre Rio Grande do Sul e São Paulo, a cidade integrou a República Juliana como último município membro. É a terra natal de Nereu Ramos, único presidente da República nascido em Santa Catarina. Com uma economia forte, Lages se destaca pela indústria madeireira, pela pecuária, pela agricultura, com destaque para a produção de vinhos. A cidade é forte também no turismo rural e recebe turistas de todo o país, especialmente no inverno, para conferir de perto o frio e a neve, além da tradicional Festa Nacional do Pinhão. Eu tenho a alegria de estar aqui pedindo a Deus que continue abençoando toda a nossa população. E aqui de maneira muito simples, muito singela, mas de coração, juntamente com alunos da rede municipal. Nós estamos cortando o bolo para simbolizar esse dia tão importante para todos nós. Então, de coração, que Deus continue abençoando todas as 170 mil pessoas que vivem na nossa querida cidade de Lages. Parabéns, Lages. 256 anos de história. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você. Forte abraço. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.